بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Continuando com as nossas aulas de fiqh, na aula passada falamos sobre o Salatul Eid. Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar sobre o Salatul Istisqa. Salatul Istisqa. Alguém tem noção do que é Salatul Istisqa? Eclipse. Istisqa. Al-Istisqa é pedido de chuva. E eclipse? Eclipse qual é? O Salah. Temos dois tipos de eclipse: solar e lunar. O solar é Kusuf, Salatul Kusuf, com Kaf. E lunar com Kha, Khusuf. Perceberam? Kusuf e Khusuf. Para cada tipo tem o seu nome. A língua árabe é muito rica. Salatul Istisqa. Al-Istisqa huwa talabu as-suqi min Allah 'inda al-haja. Al-Istisqa é pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para fazer descer a chuva em caso de necessidade, quando há necessidade. Ala sifatin makhsusatin. A pessoa não pede apenas de forma individual. Ala sifatin makhsusatin, de forma específica, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou e pôs em prática. É verdade que cada um individualmente pode pedir no seu dua: oh Allah, faça cair chuva, mas também deve acompanhar este sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando a terra torna seca, quando há seca, então foi instituído para nós este Salat. Salatul Istisqa annaha sunnatun muakkadatun. O Salatul Istisqa é um sunnah enfatizado. É um sunnah enfatizado. Qual é a definição do sunnah enfatizado? Existe diferença entre um mero sunnah e um sunnah enfatizado? Existe. Sunnah enfatizado é aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez com constância e recomendou veementemente a sua prática. Ora, aquele sunnah que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez com constância, não é muakkada. Como exemplo de um sunnah que não é muakkada. O sunnah do Salatul Asr. Após o Salatul Asr, observamos quantos? Após o Salatul Asr, são quantos os sunnat? Teu Hashim? Após o Salatul Asr, quanto puder? Estão de acordo? Após o Salatul Asr, a pessoa faz quanto puder de sunan. É isso? Após? Antes do Salatul Asr. Após o Salatul Asr não existe Salat facultativa. Portanto, os 4 antes do Asr não é muakkada. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia e também deixava
O mesmo sucede com os dois antes do Al-Maghrib. Não é muakkada, fazia e não fazia. Ao passo que os dois antes do Al-Fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam não abandonava. Os dois após o Dhuhr, ou 4 antes do Dhuhr, ou 2 após o Maghrib, ou 2 após o Isha, é muakkada, enfatizados pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. O mesmo sucede com o Salatul Istisqa. Esta palavra al-istisqa vem de suqi. Suqi significa dar de beber água. Portanto, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة. No hadith de Abdullah ibn Zayd diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de onde? Da sua casa, saiu do seu masjid. O Salatul Istisqa não era observado no masjid. Até hoje, em Medina, está delineado o local onde o profeta sallallahu alaihi wasallam saía para observar este salat. Era em um campo aberto. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam observou este salat. E qual é o motivo da sua instituição? É a seca. Quando não há chuva, os seres humanos sofrem, os animais sofrem. Nós cá na cidade, muitas das vezes não conhecemos o valor da chuva. Nós cá até ficamos incomodados por causa da nossa ignorância. Nós achamos que chuva incomoda, mas sem chuva as machambas todas ficam destruídas, os animais morrem, não há capim, não há verde no campo. Tudo isso depende da chuva. Quando é que este salat deve ser observado? A mesma hora do Salatul Eid. Este salat não se observa após o Salatul Maghrib, nem após o Salatul Isha. Observa-se na hora que falamos. Qual é a hora do Salatul Eid? Qual é o momento que se deve observar o Salatul Eid? Após o nascer do sol, 15 a 20 minutos até a hora do Zawal. Portanto, o Salatul Istisqa também pode ser observado dentro deste momento. E a forma como deve ser observado é a mesma a do Salatul Eid. 2 rakats, o mesmo. Takbirat, são quantos takbirat que falamos na aula passada? No primeiro rakat, quantos takbirat? Quantos? 7, com o takbiratul ihram. E no segundo, 5. Mashallah, estão frescos hoje. Talvez por ser depois de Maghrib. E o khutbah vem antes ou depois do salat? Sim, depois do salat. O mesmo sucede com o Salatul Istisqa. E no primeiro rakat do Salatul Eid, o que é recomendável recitar? Sabbih isma rabbikal a'la. O mesmo sucede com o Salatul Istisqa. No segundo rakat, hal ataka hadithul ghashiya. Nós extraímos uma lição que em todo aquele salat que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou a congregação enorme, como é o Salatul Jumu'ah, Salatul Eid, Al-Adha ou Al-Fitr, o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava o Sabbih isma rabbikal a'la e o Hal ataka hadithul ghashiya. No khutbah é recomendável que o imam aconselhe as pessoas
ordene as pessoas a pedirem perdão, ordenar as pessoas a abandonarem a injustiça, o ódio, o rancor. Vejamos que os autores do livro fizeram questão de mencionar وترك التباغض والتشاحن, ódio, rancor, لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه وتعالى, porque tudo isso contribui para Allah subhanahu wa ta'ala reter a chuva. Quando há pecado, quando há injustiça, quando há ódio entre as pessoas, então Allah subhanahu wa ta'ala retém a chuva. E é recomendável também tomar-se banho, da mesma forma que é recomendável quando trata-se do Salatul Jumu'ah e Eidain, não é? E falamos que é recomendável usar uma bonita roupa, perfumar-se. Não falamos quando tratou-se do Salatul Jumu'ah e Al-Eidain. Agora, no Salatul Istisqa não é recomendável a pessoa usar uma roupa bonita. Não é. Esta aqui é a diferença. No Salatul Jumu'ah e Al-Eidain é recomendável perfumar-se, usar a sua melhor roupa. Ao passo que para o Salatul Istisqa dizem que é recomendável a pessoa sair o mais humilde possível. O mais humilde possível. Por quê? Porque nós estamos a fazer um pedido a Allah subhanahu wa ta'ala. É um pedido especial. E quanto mais humilhante a pessoa estiver, maior é a probabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar. Se você, mashallah, precisar de dinheiro, você precisa de dinheiro, mas existem muitos pobres, mashallah, que estão cheios de fatos no guarda-fato, perfume. Imagina, você sai com a intenção de pedir dinheiro a alguém e, mashallah, usa aquele teu fato, o melhor fato, enche de perfume, usa aquele teu encaixos e vai, peço 5.000 meticais. Vai dar? Não vai dar. Ele vai olhar para si que, olha, esta aqui é a nossa realidade, que olha para o seu fato, tem 5.000 meticais, mashallah, só você, o que está consigo aqui vale 20.000 meticais. Este é um exemplo apenas. Portanto, nós estamos a ir pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a chuva. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que fôssemos de forma mais humilde possível. E a outra diferença é que no Salatul Istisqa existe apenas um khutbah. No Jumu'ah temos quantos? São dois. É um que é composto por dois, aquele intervalo. Ou por outras palavras, no Salatul Istisqa, no khutbah do Salatul Istisqa não existe intervalo. Não existe intervalo. É aquele um apenas e o imam termina com o seu khutbah. E é recomendável que ordene as pessoas mais uma vez a pedirem perdão, a darem com muita frequência a caridade. A caridade afasta a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um hadith autêntico. Dar caridade com muita constância é muito importante para afastar as calamidades, as dificuldades da nossa vida. Dar caridade, ajudar as pessoas de forma geral. Não espera ser assolado por uma dificuldade, por uma doença para ajudar as pessoas. E é por isso que algumas pessoas não são ricas, são pessoas assalariadas e com um salário não tão grande, mas dizem que, olha, nós sempre determinamos uma verba do nosso salário. Eu recebo, por exemplo, 30.000, 500 ou 1.000 meticais é para caridade. 500 ou 1.000 meticais é para caridade. E alguém uma vez disse-me que, Sheikh, sempre que eu não tiro caridade,
no fim do mês, algo acontece com os meus filhos. Algo acontece com os meus filhos. São palavras de pessoas. Portanto, é recomendável nós ajudarmos as pessoas. E o Islã incentivou a isso. Que o crente não é aquele que dorme com o estômago cheio enquanto que o seu vizinho está a passar fome. O seu vizinho que vive ao lado da sua casa está a passar fome. Os seus familiares estão a passar fome. Não, o crente deve ajudar o outro. A nossa ambição não deve ser de crescer apenas na vida para estar bem sozinho. Faça a intenção que Allah, eu quero crescer para ajudar as pessoas. Se você não crescer, Allah na mesma recompensará. Recompensará porque você tem uma boa intenção, que Allah, eu quero ter dinheiro halal. E claro, trabalhar, estudar, eu quero ajudar as pessoas, quero tirar as pessoas da pobreza. Portanto, o imam implora o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala com muita constância também no khutbah e faz o dua: Allahumma aghithna, Allahumma asqina ghaythan mughithan mari'an mari'an ajilan ghayra ajilin nafi'an ghayra darrin. Neste dua o imam implora a Allah subhanahu wa ta'ala para fazer cair chuva, uma chuva benéfica, o mais rápido, para que possa beneficiar as pessoas. E também consta o dua: Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Tu és o rico, nós somos os pobres. Humilhar-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta é uma forma de fazer o dua. Qualquer tipo de dua. Quanto mais você humilhar-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala, maior é a probabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar. Você tem que conversar com Allah subhanahu wa ta'ala, expor a sua necessidade. Ou Allah, não tenho outra porta. Ou Allah, se tu me abandonares, não tenho onde recorrer. Desta forma, Allah subhanahu wa ta'ala aceita o dua. Não apenas levantar a mão. Tem tantos que levantam a mão e ficam a olhar de um lado para o outro. Ele está assim. O dua não pode ser um hábito, um costume, um mero hábito, um mero costume. O dua é um ibadah. Existem pessoas que logo que terminam o salah já faz parte do seu instinto. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Abana-se. E terminou. Dua é uma ibadah. A pessoa deve fazer com total concentração. O melhor é proferir aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam proferiu, mas atenção, conhecendo os seus significados. É quando tem mais impacto. Não pode você Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Você não conhece o significado. Você não conhece o significado. Você está a proferir. Seu coração não conhece o que está a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, temos que conhecer aqueles ad'iya básicos que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia com muita constância. Enquanto vai aprendendo, peça na sua língua. Peça na sua língua. Mas este dua deve ser feito com total convicção. Aqui que está a diferença. Deve ser feito com total convicção. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Allah não aceita o dua daquele coração negligente e distraído, que só levantou a mão por levantar. Não tem aquela fervura, aquela convicção em Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarfa'u yadayhi. E atenção, tem aqui uma outra diferença no khutbah do salatul istisqa. Uma outra diferença: wa yarfa'u yadayhi. O profeta sallallahu alaihi wasallam levantava as suas mãos. E as pessoas que também estão a escutar também levantam as suas mãos. É o único local onde consta que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou durante o khutbah, e também onde os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
levantaram. Quanto ao Salatul Jumu'ah, não consta que o orador deve levantar as mãos e nem consta que os ouvintes também devem levantar as mãos. Não há nenhum argumento. E é por isso que os sábios dizem que o melhor é não levantar as mãos. Porque se os companheiros tivessem levantado, então poderia constar em algum local. Ao passo que quando trata-se do Salatul Istisqa, consta que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou hatta kana yara bayadu ibtihi, até viram a sua axila, as suas axilas. Portanto, o profeta levantava as suas mãos desta forma. Salatul Istisqa é desta forma. Geralmente o du'a deve ser feito de qual forma? Não é esta forma de fazer o du'a. Quer dizer, o du'a normal, de forma individual, não é assim. Não é assim. O normal é juntar as mãos. É desta forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, juntar as mãos. Mas quando trata-se do khutbah, do Salatul Istisqa, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantava as mãos desta forma. E as pessoas que estão a ouvir, a escutar o khutbah e o du'a também devem levantar as mãos desta forma. Para quem foi fazer um umrah ou hajj, acompanhou. Os árabes, alhamdulillah, que até hoje cumprem com este sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Refiro o público. Até hoje tem noção deste sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também é recomendável o orador fazer aquelas preces que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. E a outra diferença, وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَ فِي آخِرِ الدُّعَاء, que na última parte do du'a o orador deve virar-se para o Qibla, o que não acontece no khutbah do Salatul Jumu'ah e o Salatul Eidain. Neste caso, no khutbah do Salatul Istisqa, na última parte do du'a, o orador dá costas ao público. Se ele estiver, geralmente, ou sempre que o orador fala, dá costas ao Qibla. Portanto, na última parte do du'a sucede o oposto, que vira-se para o Qibla e dá costas às pessoas, ao público. E um outro sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam que consta especificamente no Salatul Istisqa é virar a sua roupa. Naquele tempo a roupa mais comum era aquele ridá. Já viram o ihram como é usado? Uma parte embaixo e a outra parte de cima. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam virava o seu ridá, colocou de uma forma e durante o khutbah virar por ao contrário a sua roupa. E é recomendável também todas as pessoas saírem, até as senhoras, as crianças, a pedido de chuva. E também dissemos que deve sair de uma forma humilde, humilhar-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando começar a chover, quando começar a chover, o que deve-se dizer? O que deve-se dizer? Ensinamos o du'a de chuva. Allahumma sayyiban nafi'an e mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Quando começa a chover logo, fizemos o pedido e começa a chover. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. A chuva caiu com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allahumma sayyiban nafi'a, ou Allah faça com que seja uma chuva benéfica. E se a chuva for intensa, intensificar, torrencial, chuva torrencial, já começa a criar distúrbios.
Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou o dua: Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala al-dharabi wal akami wa butun al-awdiyati wa manabit ash-shajar. Aqui está a implorar Allah subhanahu wa ta'ala para fazer descer a chuva, muito em particular em locais mais necessários, os vales, os campos, onde mais precisam comparativamente com a cidade, porque o que pode estragar na cidade, no campo não estraga. Portanto, é um pedido, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para desviar a chuva da cidade para os locais mais adequados. Portanto, é isto que consta no Salatul Istisqa. Mais uma vez, é pedido de chuva. Mas atenção, que eu por acaso nem sabia, só que a pessoa que fez comentários no rodapé do livro diz que وقال أبو حنيفة لا تسن الصلاة للاستسقاء, que segundo a escola de Imam Abu Hanifa não é sunna. Não é sunna. Este salah na escola de Imam Abu Hanifa não consta. Não é sunna observar este salah, e não é sunna saírem as pessoas para observarem este salah. E segundo o seu argumento, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca saiu, nunca observou um salat específico, mas claro que não é correto. Consta hadith autênticos que o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, mas de certeza que não chegou até ao Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Alguém pode levantar esta questão: mas Sheikh, Imam Abu Hanifa foi o primeiro imam, não é isso? Primeiro imam. Como você está a dizer que não chegou o hadith até ele? Chegou ao Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, que veio no ano 200 e poucos. Chegou ao Imam al-Shafi'i, chegou ao Imam Ahmad, Imam Malik. Como é possível? A resposta qual é? A primeira resposta é que é muito normal. Isso sucedeu até com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que um conhecia, escutou o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e outro nem fazia noção que existe este hadith. Estamos a falar de Umar radiallahu anhu arda, quando certa vez um companheiro fez algo e disse que eu escutei do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radiallahu anhu, que disse para ele: se você não trouxer 3 testemunhas, então será castigado. E este companheiro foi e trouxe as 3 testemunhas, que escutaram também do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a mesma questão pode ser levantada: como é que Umar radiallahu anhu não teve acesso a este hadith e os outros mais rasos tiveram acesso? É muito normal. O profeta sallallahu alaihi wasallam pode ter proferido em uma ocasião onde Umar radiallahu anhu arda não esteve presente. E a segunda questão é que na época do Imam Abu Hanifa rahimahullah, ele viveu um grande fitna. Onde é que Imam Abu Hanifa residia? Em Kufa, Iraque. E Kufa, Iraque, desde muito sempre foi um país de fitna. Sempre foi. Ali radiallahu anhu foi martirizado no Iraque. Hussein radiallahu anhu foi martirizado no Iraque. Portanto, sempre foi um país com distúrbios. E as pessoas também sempre foram muito rudes. E é por isso que Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala enviou a quem como governante do Iraque? Quem foi o governante do Iraque? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, que foi um tirano. Por que foi enviado para o Iraque? Muito em particular,
por causa da natureza das pessoas que lá residiam. Eram muito fortes, não aceitavam as ordens do comandante ou do líder. E é por isso que foi enviado muito em particular o Hajjaj ibn Yusuf. Portanto, na época de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ele viveu um grande fitna, que as pessoas, para defender as suas posições, existiam outros que tinham as suas posições, que para defenderem as suas posições fabricavam ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta disse isso quando não disse. Quando não disse. Eles eram árabes, sabiam como formular as palavras e às vezes era difícil de distinguir. Portanto, podia passar um hadith por Imam Abu Hanifa rahimahullah e ele rejeitar. Seguindo esta regra, que não posso levar tudo que chega até mim, porque existe autêntico, existe falso, existe fabricado, existe fraco. Portanto, podia passar um hadith que hoje nós encontramos no Bukhari. Bukhari veio muito depois de Imam Abu Hanifa rahimahullah. Hoje um hadith que está no Bukhari, mas que Imam Abu Hanifa rahimahullah não tomou em consideração, porque não chegou a ele segundo aquela cadeia de hadith autêntico, que realmente são palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é por isso que a escola de Imam Abu Hanifa rahimahullah é conhecida como a escola de analogia, Ahlul Ra'i. O que significa? Existe Ahlul Ra'i, existe Ahlul Hadith. Ahlul Hadith são aqueles que, mashallah, tiveram acesso a hadith autênticos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Ra'i são aqueles que, por causa deste distúrbio, acabaram fazendo muita analogia, rejeitavam ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por este propósito, que é válido, porque em nenhum momento nós podemos dizer que um imam como aqueles, que é o imam do Islã, pode rejeitar sem nenhum motivo um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, visto que não tem nenhum argumento, ele não encontrava nenhum argumento, então fazia analogia, que olha, existe lá uma regra que consta no Corão e aqui temos uma situação, mas que se fizermos analogia, então pode-se enquadrar. Então o Imam Abu Hanifa rahimahullah tomava a regra daquilo que consta no Corão ou na prática dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah faça de nós bons muçulmanos, aceite de nós, sallallahu alaihi wasallam. Baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.